Olá a todas e todos! Sejam bem-vindos a esse módulo do curso livre de Arqueologia Amazônica organizado pelo Museu Amazônico da UFAM. Eu sou Marta Cavallini e nessa aula vou falar sobre o que entendemos por pinturas e gravuras rupestres, por quem e quando foram realizadas, onde se encontram e quais técnicas serão usadas para executá-las. Iremos também conhecer um pouco do que se sabe sobre as pinturas e gravuras rupestres na Amazônia, quais informações podem dar à arqueologia e, portanto, como seu estudo nos ajuda a melhor entender o passado e também o presente dessa região. As pinturas gravuras rupestres, conhecidas também com o nome de pictóglifos e petróglifos, são todas as marcas não utilitárias que foram pintadas e gravadas por grupos humanos sobre a rocha. Rupestre, de fato, vem do latim rupes e significa rocha. Com a expressão não utilitárias, se entende que não foram realizadas para ser úteis como um instrumento, mas como uma forma de comunicação, por meio da qual essas figuras tinham um significado que era pensado, entendido e compartilhado por todo o grupo, pela comunidade e não por um indivíduo só. Pinturas e gravuras rupestres eram realizadas pelos diferentes povos para expressar graficamente aspectos da própria cultura e registrá-los na rocha. Por isso, junto com a escultura na rocha, bem mais rara também na Amazônia, fazem parte do que é chamado de grafismo ou registro ou arte rupestre, apesar do fato que não se tratava de obras de arte no sentido dado hoje em dia. De fato, não foram realizadas com o objetivo de criar belas obras para decorar um lugar e não eram destinadas apenas à contemplação. Podemos dizer que a arte rupestre é a mais antiga maneira com a qual os povos humanos do mundo inteiro exprimiram os símbolos da própria cultura. De fato, hoje se sabe que esses grafismos eram pintados e gravados já a partir de mais que 40 mil anos atrás. A arte rupestre atravessa toda a história humana até os dias atuais e se encontra no mundo inteiro. No mundo, assim como na Amazônia, foi realizada em abrigos, grutas, cavernas, como também a céu aberto, em paredões, lajes ou em afloramentos rochosos. No caso da Amazônia, muitos sítios de gravuras rupestres se localizam na beira dos rios e, portanto, devido às épocas de enchente e vazantes, se encontram visíveis somente por uma parte do ano. Existem diversos tipos de figuras rupestres e, se quiserem, poderão olhar melhor as fotos parando o vídeo. As humanas são chamadas também de antropomorfos. Aqui temos uns exemplos provenientes de diversas regiões da Amazônia. As representações de animais são ditas também zoomorfos. Se conhecem figuras de plantas ou fitomorfos, assim como grafismos geométricos, chamados também com o nome de abstratos. A técnica para realizar pinturas e gravuras era diferente. No caso das pinturas, se adicionava material, ou seja, as tintas. Os pigmentos para as pinturas se encontravam nos minerais, nas plantas e nas argilas. Desses materiais se extraía o pigmento, que depois era preparado para se tornar mais líquido ou pastoso, juntando água ou cera de abelha, gordura de animal, resina de árvore, ou também aquecido com o fogo. O pigmento assim virava tinta, que era aplicada com os dedos, as mãos ou também usando pincéis de madeira, peças feitas de pelo ou de penas usadas como esponjas. As cores vermelho e amarelo eram as mais usadas, mas também se empregava a coloração preta e branca e as pinturas rupestres podiam ter mais que uma cor. No caso das gravuras, a técnica usada era a retirada de material, ou seja, uma parte da superfície rochosa, utilizando uma ferramenta. Existiam diversos tipos de instrumentos que criavam diferentes resultados. Por exemplo, batendo um instrumento na superfície rochosa se obtinha o picoteamento. Friccionando repetidamente um instrumento sobre a superfície, se obtinha o polimento e a raspagem. Friccionando um instrumento com ponta e obtendo sulcos de diversos tamanhos, se obtinha a incisão fina ou profunda. Existiam também gravuras pintadas, mas infelizmente hoje temos só uma parte do que era visível no passado. Hoje em dia, resulta difícil entender o significado dessas figuras pelo fato de não ter mais o mesmo dicionário, o mesmo código de comunicação dos povos que as realizaram, sendo já desaparecidos, infelizmente. Os arqueólogos estão cientes que os significados originais da maior parte da arte rupestre encontrada no mundo, ou seja, os significados atribuídos pelas pessoas que a fizeram, ficaram perdidos no tempo. Portanto, temos que ter bastante cautela ao interpretar esses grafismos.
A Amazônia, todavia, é um dos poucos lugares no mundo onde existe uma continuidade na tradição cultural entre os povos do passado e do presente que vivem em áreas com arte rupestre. Existem conhecedores indígenas que também pesquisam arte rupestre e arqueologia a partir de suas próprias formas de conhecimento, alguns dos quais ajudam bastante os arqueólogos em suas pesquisas. Este é o caso do professor Gino Tenório, do povo Tuiuca, do Alto Rio Negro, que é um dos principais pesquisadores indígenas de arte rupestre e arqueologia na Amazônia. Para ele, vai nossa homenagem pela sua importante contribuição ao estudo da arqueologia rupestre, bem como nossos sinceros votos para que se recupere em sua plena saúde face ao Covid-19. Por meio dessa colaboração entre conhecedores e pesquisadores indígenas com arqueólogos, as tradições de conhecimento de alguns desses povos hoje permitem entender o significado socialmente vivo da arte rupestre, ou seja, as funções sociais, rituais e a simbologia desses vestígios arqueológicos a partir de comunidades vivas no presente. É pensando em tudo isso que é necessário proteger e preservar as pinturas e as gravuras rupestres amazônicas, porque representam um importante testemunho da cultura e da história de sociedades que vivem na Amazônia há milhares de anos. Assim como é necessário proteger os povos indígenas atuais e seus conhecimentos, seu patrimônio cultural imaterial, para melhor entender nosso passado, presente e nosso futuro. Muito obrigada por assistirem. Espero que essa breve introdução à arte rupestre amazônica seja útil para vocês e que com esse curso livre de arqueologia possam se aproximar mais à história da Amazônia.